Shalom para você. Você já pensou sobre o perdão como sendo algo a ser conquistado? É isso mesmo. O perdão não é uma chave que um dia a gente está magoado e no outro dia já está perdoado. O perdão são níveis que devem ser conquistados. Como é que funciona na Bíblia? Como é que funciona na nossa vida esses níveis do perdão? Primeiro estágio do perdão: errar. Primeiro é errar. Por quê? Só precisa de perdão quem errou, quem cometeu algum erro. Isso é fundamental a gente entender sobre o perdão. Por quê? Todos os seres humanos erram, todos os seres humanos falham. O único ser humano que pisou na face da terra, que não tem nenhum erro, que nunca falhou, se chama Jesus. Os outros seres humanos, eu, você, todos nós falhamos. Então, o perdão existe pelo primeiro motivo, que é a gente erra, é a primeira etapa. É impossível alguém viver na face da terra sem errar e sem pecar. Então, essa é a primeira fase do perdão. A gente entender que eu, que você erramos, que as pessoas erram. A segunda etapa do perdão, o segundo estágio, depois que a gente reconhece que houve um erro, é Shuv, voltar. O que é voltar? É perceber que está fazendo algo errado e voltar a fazer o que era certo. Então, a segunda etapa do perdão é uma etapa que, além de a pessoa perceber que tem um erro, ela não vai persistir naquele erro. Uma coisa é a pessoa errar e continuar errando de propósito, e outra coisa é a pessoa almejar o perdão. Para ela almejar o perdão, ela precisa voltar a fazer o que era correto. Dessa forma, ela deixa de fazer o que era errado e ela passa para o segundo estágio do perdão. Terceiro estágio do perdão: capar, cobrir, limpar. Buscar reparar para no fim ter o nome apagado. A gente vê aqui que em Hebreus capítulo 10, versículos 3 e 4 está escrito: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Todos os anos, quando tem o tabernáculo construído, através da orientação de Deus, o sumo sacerdote precisava, uma vez por ano, juntar o sacrifício para perdão de pecados, tanto individual quanto do povo da nação de Israel. E ali, animais eram sacrificados, cada um de acordo com o tipo de pecado. Para um tipo de pecado era bode, para outro tipo de pecado era ovelha. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre cada animal para cada tipo de pecado, você coloca nos comentários que eu vou fazer. Então, esse dia era um dia de perdão. Por quê? Porque os pecados todos os anos precisavam se reunir nesse dia para fazer esse ritual de perdão. E ali no tabernáculo, no Mishkan, tinha o átrio, o santo e o santo dos santos. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele podia entrar no santo dos santos, ninguém mais poderia entrar, e ali oferecer um sacrifício de perdão de pecados. Só que esse terceiro estágio do perdão, ele apenas cobria o pecado, ele não retirava o pecado. Sabe como é a situação? É como você sabe que uma pessoa errou, sabe que a pessoa não está fazendo mais aquilo, só que você apenas está encobrindo aquilo. Você
não esqueceu. E aí pode ser que um dia que você fique chateado, ou com você mesmo, que você não se perdoa, ou com outra pessoa, você vai lembrar que a pessoa um dia errou. Esse é o terceiro estágio do perdão. Primeiro é reconhecer o erro, segundo é deixar de cometer o erro, e o terceiro é cobrir. Ou seja, não está sendo mais cobrado daquele erro, daquele pecado, mas está apenas cobrindo, não está simplesmente indo para o quarto estágio do perdão, que é salar, perdoar, borrifar. Em Hebreus capítulo 10, versículos 12 ao 14, está escrito que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, aqui é aquele tipo de perdão perfeito, é o quarto estágio, que uma vez só é perdoado e que nunca mais vai ser cobrado aquele tipo de erro ou aquele tipo de pecado. E o versículo 17 complementa: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ou seja, esse é um tipo de perdão que se perdoa e nunca mais alguém vai te acusar de que você fez e você cometeu algum erro, porque é o tipo de perdão perfeito, é o quarto estágio, aquele que Jesus faz com a gente e aquele estágio que Jesus quer que a gente faça com os outros. Por isso que na oração do Pai Nosso tem: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que pecaram contra nós. E por isso que esse quarto estágio é chamado de capar. Por quê? Porque é um tipo de perdão que ele vem de borrifar. Borrifar no sentido de você borrifa, limpa e aquela sujeira não vai ficar mais ali. A raiz dessa palavra, de alguma forma, está ligado também ao sucesso, à etapa final de um processo bem-sucedido. Então, para se ter sucesso na vida, é necessário cumprir essa quarta etapa do perdão, que é o perdão por completo, tanto em relação a você mesmo, que é se perdoar, quanto em relação a perdoar outras pessoas, porque no mundo espiritual, quando a gente não perdoa, a gente fica criando conexões negativas espiritualmente. E quando a gente perdoa de fato, a gente libera aquelas pessoas que estão com alguma coisa contra a gente, ou alguma coisa da gente contra ela, ou a gente contra a gente mesmo. E assim a gente tem sucesso na vida, a gente é liberto através de Jesus Cristo e consegue com sucesso continuar a nossa vida. Que Deus te abençoe.